Então, Humberto, a gente está falando um pouco desses movimentos de juventudes e até agora a gente focou muito nesses movimentos antigos universitários que realmente tinha a hegemonia desses movimentos na época. Agora vamos falar um pouco também, que eu conversei com o Ivaldo agora de manhã, ele falou que esse movimento, esse grupo, que começou talvez, não sei se você vai concordar, com a Chapa Voz, que tinha uma penetração muito grande na engenharia. Fala, não sei se você tem isso na memória, Sim, daquele pessoal que retomou o movimento da escola de engenharia, que era eles eram os antes de nós. Nós, 74, nós 75. entramos o quê? Em 75, eu acho que eles eram aí Eles foram da gestão 74, 75. 74, é. Aí era Jeca, era Anísio, Cristiano era Lira, o próprio Cláudio Marinho, né, Cláudio, eu não lembro. que fala. É, era Fábio, até trabalha aqui comigo, Fábio. Quem era mais? Era o cabo lá que a gente chamava ele de Mufula, tocava e tal. Eu acho que a coisa começou mesmo do ponto de vista da Polop ali. Que assim, na época parece que o pessoal não era da Poloca, mas depois Aham. passaram para a Poloca. Né? Teve, não vou dizer essa palavra, recrutamento, mas muita gente foi absorvida pela Poloca Foi. desse grupo. Né? Foi. E a engenharia, você que é da medicina, desde que você entrou, você teve alguma relação de atividades com a engenharia, assim? Sim, grande, muito grande, porque quando nós começamos a militar, aí por volta de 75, 76, nós começamos pela mão do pessoal da medicina, que eram essas pessoas que eu falei, né? Mas rapidamente a gente passou a ter contato com outros grupos, porque tinha movimento Procriação do DCE, debate sobre o terceiro dia nacional de luta, essa coisa toda, os dias nacionais de luta. E aí a gente começou a conhecer as pessoas e nos identificamos muito com esse pessoal da engenharia, tá entendendo? Politicamente. Muito mais do que com o pessoal que era da medicina e que nos levou para o movimento. Agora você acha que havia diferenciação de curso, por exemplo, o cara da medicina tinha um perfil mais adequado para fazer certo tipo de movimento, da engenharia outro, assim, tinha diferenciação que a ideia que se tem naquele período é de que o pessoal de humanas era totalmente aberto, criativo, né, de esquerda, e os outros cursos geralmente eram realmente curso mais técnico, de engenharia, e um pessoal mais alienado. Né? Não sei se você concorda com isso. Isso é mais o senso comum que afirma que determinados cursos tinham capacidade melhor vamos dizer, de fazer discurso, de mobilizar, de ter participação política do que outros que eram mais voltados para questões mais Mas assim, específicas. pela própria natureza das opções das pessoas, né? Quem faz um pouco a opção pela área de ciências humanas, vai estudar sociologia, vai estudar. Talvez eu não me lembro assim, não. Eu me lembro assim, todas as grandes mobilizações que aconteceram lá, a saúde era importante, né? Engenharia também. Existiam alguns cursos que eram menos, tipo, a área de ciências sociais aplicadas, né, que era economia, administração, era um movimento um pouco mais. A própria área de educação. Mas não sei, eu acho que engenharia, saúde, artes e ciências humanas eram todos esses cursos com muita mobilização, muita discussão. Não tenho como fazer essa avaliação não. Agora, a memória que vocês têm, por exemplo, quando você chega na universidade, você talvez tenha contato com a história da universidade, a história das lutas, das pessoas, dos nomes, dos locais que sempre foram historicamente conhecidos como marcas do movimento antigo. Quando você chegou
começar a participar do movimento estudantil, quais as suas principais referências, se tinha, né? Quais os nomes, os locais, aqueles fatos marcantes? Porque na engenharia teve lá no CTG até uma cantina com o nome de Aécio Matos, que foi perseguido em 68, ele se formou em 68, estava preso, sabe? Teve toda aquela história que eles remetem a 68, a 67. Você, especialmente você, pessoalmente, houve isso, teve isso, você no dia a dia se envolvendo aqui? Nossas principais referências lá era o pessoal que tinha sido da medicina e que de uma forma ou de outra também tinha sido objeto de perseguição, né? Era Humberto Câmara Neto, que hoje inclusive, não sei se ainda é, mas eu me lembro que nós, quando criou-se o Diretório Livre da Medicina, botou o nome dele no diretório. Eu acho que ainda é. Então Humberto Câmara Neto era um nome que era uma referência para nós. Marcos Burle, que eu acho que ainda é vivo hoje, parece que ele trabalha lá em Minas Gerais. Outro cara que foi preso. Foi desligado pelo 477. Luciano Siqueira. E também alguns professores, né? Doutor Eleazar Machado, doutor Arnaldo Marques, que eram pessoas assim que tinham já sofrido algum tipo de perseguição. Eleazar tinha sido deputado constituinte em 46, doutor Arnaldo foi afastado para não disputar a cadeira de titular. E tinha o pessoal da época mesmo, que eles eram assim referência importante para a gente. Exemplo, Paulo Loureiro, doutor Salomão Kellner, bem menos, mas também um pouco o Guilherme Robalinho. Foi presidente da UET. Então essas eram assim as referências. E naquele período havia muito aqueles jornais de pouquinho. Luciano Siqueira. Sim. Não, naquele tempo havia série de periódicos, né, como Opinião, né? Eu queria saber um pouco dessas leituras que vocês faziam na época. Que formação política que vocês tinham, se havia CIR de debates, havia. Pode talvez pegar mais a questão da Polop, como que era a preparação de um. A Polop, ela tinha, no processo de formação, ela tinha um roteiro, né? Eram alguns clássicos do marxismo, né, que a gente precisava ler, alguns textos contemporâneos, e aí muita coisa do próprio Ernesto Martins, né? Eu me lembro de um debate muito grande que houve depois do golpe de 73 no Chile, que era ele discutindo com Eder Sader, que eles tinham ambos feito parte, assim, estrangeiros que participaram do MIR, né? E cada um que tinha uma explicação diferente para o golpe. Ernesto Martins, uma posição que defendia que na verdade tinha que ter caminhado mais celeremente para um enfrentamento armado, para a implantação do socialismo, e o Eder Sader que tinha uma posição diferente. Então esses textos a gente lia também, e tinha os cadernos da própria Polop, né? Que também a gente lia e discutia. Fora isso, cada um que fizesse a sua leitura particular de textos do marxismo, textos de esquerda, esses jornais sempre a gente lia também, fazia essas discussões. Mas diga aí. Tá, deixa eu terminar aqui. Como você prefere interromper uma palavrinha para ele voltar? Não, eu não
pode esperar a gente terminar Pode, aqui, não? pode esperar. Falta muito? Não, estamos acabando. Pede para ele esperar um pouquinho, que aí eu mato aqui com ele. Ok? Tranquilo? Isso é Aí são os 3 livros. Os 3 livros que eles publicaram.